O tema que nós vamos trabalhar nesta noite é um tema que Deus tem trazido ao meu coração durante esses dias, e eu comecei a pensar, falar com Deus, e disse: Senhor, me dá então as mensagens, me dá então os temas para esta série, e Deus começou a trazer um a um, e estamos trabalhando já em algumas mensagens, e a de hoje com certeza já está pronta, porque ela está aqui. Eu vou transmitir a palavra de Deus para você. Por gentileza, coloca o tema da mensagem para nós, e nós vamos compartilhar os textos para os irmãos que estão em casa, para que todos possam receber. A série é a série Superação. Eu sei que você, como eu, nesse momento tão terrível que nós estamos enfrentando na face da terra, não é só na sua cidade, irmão, não é só na sua cidade, no seu estado, querido irmão, querida irmã, que você está enfrentando isso. Nós estamos enfrentando essa crise mundialmente. Nem precisa falar, né? Já virou até jargão de pregador. A crise, precisamos sair da crise, a crise é mundial. Mas na verdade é isso mesmo que nós estamos vivenciando, e sempre vem isso à nossa mente. Então nós estamos vivendo um momento que nós precisamos de nos superar diariamente. Eu preciso me superar em tantas coisas, como pastor de uma igreja que ainda está em crescimento, uma igreja nova, que ainda não tem todos os recursos, que ainda não tem todos os obreiros para todas as áreas. Então a gente sente as dificuldades, mas nós temos um Deus que é fiel, que nos surpreende. Deus envia alguém de fora, tem um irmão aqui de fora, de outra igreja me ajudando a fazer o culto nesta noite. Então Deus sempre vai suprindo as nossas necessidades e vai nos surpreendendo, mas nós precisamos também ter o entendimento claro de que é tempo sim de nos superarmos. Se você ficar plantado aí, irmão, parado no seu lugar ou sentado confortavelmente no seu sofá, num tempo de crise como esse que nós estamos vivendo, você não vai superar as suas dificuldades. Nós precisamos pedir a ajuda de Deus, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos estar mais no centro da vontade de Deus, dizer: Senhor, me surpreenda, porque os recursos eles são escassos, as dificuldades são enormes. O que eu faço? Precisamos buscar ao Senhor, para que Ele nos dê sabedoria para nos superarmos diariamente. Por isso a série veio à mente, superação, falando com Deus. Deus, me dá uma série para esse tempo. Deus trouxe muito claro à minha mente: fale sobre superação. E a primeira mensagem desta série que nós estamos iniciando hoje é pânico. Pânico. Essa palavra, só de ouvi-la já nos causa um certo pânico, não é verdade? Porque realmente eu sei que você talvez já vivenciou uma situação de pânico na sua vida, e quando nós estamos vivenciando uma situação de pânico é terrível, porque a gente fica perdido, a gente fica sem direção, a nossa mente não consegue processar as informações, e alguns travam, outros saem correndo, enfim, cada um tem um tipo de reação. Mas nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, abençoar a sua vida através da palavra revelada de Deus. Se você está vivendo uma situação de pânico, ou está percebendo que a qualquer momento você vai entrar em pânico, Jesus te trouxe nesta noite, através do Espírito Santo de Deus, para você estar aí do outro lado, ouvindo essa mensagem. Deus vai falar com você. E eu quero orar com você agora, pedindo para que o Espírito Santo te dê paz, para você ouvir essa mensagem. Você que já está em pânico, você que já está numa situação muito complicada, eu vou orar para que o Espírito Santo te dê paz, para você poder receber essa palavra de Deus ao seu coração. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, na Tua presença, eu quero agora, Senhor, declarar a bênção do Senhor, a paz do Senhor, para esse meu irmão querido, para essa minha irmã querida, para essa família que está nos vendo nesta noite. Senhor, que a Tua palavra venha de encontro a essa necessidade muito particular desses meus queridos irmãos e irmãs, amigos das redes sociais,
e que eles possam receber do Senhor tudo que o Senhor tem, ó Deus, para suas vidas nesta noite. Eu os abençoo e peço que a tua paz guarde a mente e os corações desses queridos nesse tempo, e após esse tempo muito mais ainda, dando sabedoria, dando ferramentas para que eles possam viver o melhor do Senhor, mesmo nesse tempo de crise mundial, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique firme aí. Eu quero pedir para você compartilhar essa live agora. Você faça isso, por gentileza, através de uma sala de vídeo. O meu celular está no cantinho ali, numa sala de vídeo. Eu sempre entro, deixo lá, porque daí os milhares de amigos que eu tenho do Facebook podem ver e ter acesso. E outros estão compartilhando essa sala também. Então gera um efeito bola de neve. Isso é maravilhoso, porque outras pessoas já foram salvas, foram curadas e abençoadas, porque eu compartilhei. Elas compartilharam para outras pessoas, e dessa forma o amor de Deus foi derramado naquela vida. Então faça isso, seja um instrumento. Você está na sua casa, apenas um clique você pode fazer isso. Você que está no YouTube também da nossa igreja, compartilhe essa live para o maior número de pessoas que você puder, porque esse é o objetivo de termos um culto ao vivo, fazermos live, é que pessoas possam estar conectadas conosco, senão não tem nenhum sentido nós nos prepararmos tanto para ficarmos aqui sozinhos. Mas eu sei que você que está conectado, está sendo abençoado, agora também vai ser um agente de Deus e vai compartilhar para o maior número de pessoas dos seus contatos, e desta forma vamos juntos espalhar o amor de Deus. Amém? O tema pânico, primeira mensagem melhor da série superação. O texto que Deus coloca no meu coração para iniciar a mensagem desta noite é o famoso texto que foi escrito por Davi, grande rei de Israel, quando ele escreveu o Salmo 53, salmo lindo, salmo precioso. Depois, quando você tiver tempo, estude esse salmo. Deus vai falar muito ao seu coração, em especial você que está sofrendo com essa situação de pânico, de medo. Mas apenas o versículo 13, ele vem bem de encontro a esse tema, e eu gostaria que você prestasse atenção em cada uma dessas palavras que eu vou ler agora. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus, mais ou menos poderoso. É isso que Davi diz para nós nesse salmo? Não, ele diz: quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus, Todo-Poderoso. Davi tinha na sua mente a revelação do Espírito de Deus, que o Deus que ele servia não era um Deus qualquer, não era um Deus morto, não era um Deus que estava ausente do seu problema, mas ele sabia que o Deus que ele servia, que ele adorava, era não um Deus, mas o Deus Todo-Poderoso. Davi relata essas palavras quando ele estava vivenciando uma situação extrema de medo. Davi também tinha os seus medos, como nós, seres humanos. E quando Davi ele registra esse salmo, que é uma linda canção, uma oração, e salmos é isso, são canções, são orações. Davi está se referindo ao momento de quando ele vai para a cidade de Gate. E ali ele tenta buscar refúgio naquela cidade, porque ele estava fugindo do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Esse rei estava querendo matá-lo, literalmente. E ele vai para essa cidade, a cidade de Gate, tentando ali buscar refúgio para aquele medo que ele estava vivenciando como ser humano, de ser morto. Saul estava em busca dele com o seu exército. E quando
nós temos o relato da palavra de Deus, não está aí na tela, mas eu quero sintetizar, porque é um texto um pouco longo, o texto de 1 Samuel, capítulo 21, versos 10 a 15, nós vamos ter essa narrativa muito clara, explicando os detalhes de quando Davi escreve este salmo. Que coisa linda, estudar a palavra de Deus e entender todo o seu contexto. Davi escreve o Salmo 53, baseado numa experiência de medo, registrada em 1 Samuel 21, de 10 a 15. Anote se você está anotando na sua casa para você ver esse texto na totalidade, é maravilhoso demais. Diz a palavra de Deus, quando ele chega naquela cidade de Gate, os servos do exército do rei da cidade de Gate, que era o rei Ax, fica sabendo que Davi estava lá. E a fama de Davi já tinha explodido em toda Israel, em todas as cidades circunvizinhas. E os soldados falam: olha, rei Ax, Davi está aqui, aquele que matou o gigante Golias, aquele que as mulheres do rei Saul está dizendo que ele é muito mais poderoso, que ele é muito mais forte que o próprio rei de Israel, Saul. Ele está aqui, é uma ameaça, vamos prender, vamos matá-lo. E sabe o que acontece? Davi foi uma pessoa extremamente inteligente durante toda a vida dele. Quando ele sabe disso, o texto de 1 Samuel também, capítulo 21, verso 10 a 15, vai dizer que ele também teve medo de novo. E aí o que ele faz? Quando levam ele para a presença do rei, para prender ele, para depois matá-lo, o texto é claro, Davi se finge de louco. Isso mesmo, você vai ler esse texto depois na sua casa, 1 Samuel 21, de 10 a 15, você vai rir, você vai se emocionar, você vai conseguir entender a mente de uma pessoa inteligente, que precisa entender que no momento de crise ela tem que se reinventar, tem que ser esperta. E ele se finge de um morto, literal, de doido melhor. Ele fica ali fazendo gestos, o texto fala que ele começa a curvar as suas mãos, que ele começa a salivar e a baba dele começa a escorrer pela sua barba, ele começa a arranhar as portas do palácio como um doido varrido. E aí aquele rei olha para ele e fala: eu acho que vocês estão malucos, trazendo um doido para mim, eu já não tenho tantos aqui na minha corte, leve esse homem embora daqui. E dessa forma Davi consegue sair daquela situação que ele estava com muito medo, mas ele não deixou que o medo o dominasse, transformasse em um pânico, e de uma forma muito inteligente ele consegue sair daquela situação. Davi é uma pessoa que nos inspira muito, porque ele vivia de superação em superação. Nesse momento ele estava fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo, primeiro rei de Israel, e agora ele vai buscar refúgio numa outra cidade. Chega lá, as pessoas, os soldados daquele rei, daquela cidade, começam de novo a falar dele, com medo dele, e aí de novo querem matá-lo, e ele tem que agora, o que eu faço? Estou aqui. Ele teve que se reinventar naquele momento, ele se faz de doido, e dessa forma ele consegue a liberação do rei. O rei fala: tira esse louco daqui, já tem um louco demais na minha corte. E é dessa forma ele vai caminhando, cumprindo o propósito de Deus para a vida dele, até chegar a ser o rei de Israel. Olha, quando a gente olha para uma experiência dessa, nos inspira demais. Porque nos momentos de adversidades da nossa vida, que temos também os nossos medos, a tendência que nós temos é nos encolher, é nos esconder. Mas Davi dá um exemplo tão precioso para mim e para você nessa noite. Mesmo correndo risco de vida por 2 vezes, ele está sempre se superando, mostrando que é possível, com a ajuda de Deus, superarmos os nossos medos e não entrarmos em pânico. Por isso ele diz, de uma forma tão clara no verso 3, desse salmo tão lindo, que é parte dessa história que eu estou contando para você: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus
Todo-Poderoso. Davi nunca se deixou ser dominado pelo pânico. Ele tinha seus medos? Claro. No Salmo ele está dizendo isso. Nos Salmos ele diz. Nos relatos de 1º e 2º Samuel, você encontra as histórias, você vê os momentos também que ele tinha os seus medos, mas ele nunca deixou os seus medos evoluírem para ataques de pânico. Davi sabia que, como um grande general de guerra, pessoas que estavam olhando o tempo todo para ele, na posição que ele estava, ele já tinha recebido a unção para ser rei, tantas coisas que ele conseguia visualizar, que ele sabia que ele tinha que conquistar, que ele não tinha ainda tomado posse, não estava ainda reinando de fato direito, mas ele sabia que Deus já tinha dado tudo isso para ele. E ele conseguia olhar lá na frente e entender: estou passando por isso hoje, mas Deus tem me feito promessas, e eu vou continuar acreditando firmemente nessas promessas. Eu não posso deixar que tudo isso caia por terra. Eu não posso, porque o Deus que eu sirvo me prometeu. Por isso eu vou permanecer olhando para Deus. E quando eu estiver com medo, eu vou confiar no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Se Davi não tivesse essa percepção, ele teria colocado tudo a perder. E nós não teríamos esses salmos lindos para compartilhar nessa noite. Nós não teríamos tantas experiências profundas dele com Deus. Mas ele não deixou que o medo o levasse ao pânico. E de uma forma sempre inteligente, com a ajuda de Deus, e até cômica, como essa que eu compartilhei há pouco, se fingindo de doido, para poder ser livre de uma situação de morte. Ele nos dá o exemplo, que eu e você precisamos confiar em Deus, o tempo todo, para superarmos nossos medos, e fazer a nossa parte no processo. Ele confiava em Deus, mas ele se fingiu de louco, de maluco também. Deus deu aquela estratégia para ele naquele momento, diante de um rei cruel, de um exército cruel, que iria matá-lo. Se ele chegasse com diplomacia naquela hora, não daria certo. Então, às vezes, eu e você precisamos pedir do Senhor sabedoria para como reagirmos em momentos diferentes das nossas vidas. E o Senhor vai nos dar a direção. E nós vamos conseguir romper etapas por etapas. E vamos glorificar o nome do Senhor. E vamos ter histórias engraçadas como essa de Davi para contar depois. Dizendo: Deus me deu sabedoria, me deu inteligência. E naquele momento, confiando no Senhor, sem duvidar da mão dele sobre a minha vida, cuidando da minha vida, eu superei este medo. Por isso, Davi é esse exemplo para nós. Quando ele estava com medo, ele confiava em Deus e sempre seguia em frente, lutando as suas batalhas, sem deixar que o medo o dominasse, sem deixar que o medo se transformasse em pânico. O tema desta noite é pânico, mas como e quando eu posso saber que eu estou prestes a sentir esse terrível momento na minha vida de pânico? Como eu posso entender melhor sobre isso, pastor? O que é ter pânico? O que é sentir exatamente o pânico? Segundo especialistas, um ataque de pânico pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. Afirmam eles que o sujeito sente-se aterrorizado e sobrecarregado, mesmo que não esteja em perigo. Assim, trata-se de um início abrupto ou repentino de medo. Um desconforto vem intenso e atinge um pico de medo, de angústia, de desespero em poucos minutos. Essas palavras são muito interessantes e verdadeiras, porque eu já passei por elas, já senti isso na minha pele.
Você já teve algum ataque de pânico? Eu não estou falando daquela coisa assim, estava com medo, aí vi um cachorro, fiquei paralisado, fiquei em pânico. Não, estou falando do pânico mesmo, diagnosticado por profissionais. Aquele ataque que você, em algum momento, tem, e parece que você vai morrer, é repentino, acontece, você perde o controle da situação. Você já teve? Já passou por isso alguma vez na sua vida? Eu já. É terrível, é terrível. Na verdade, nessa noite, o que eu quero transmitir para você, e em especial através desta série Superação que Deus coloca no meu coração, é te ajudar, mediante as experiências que eu tive na minha vida e superei com a ajuda de Deus. Então aqui você não está vendo um super-homem, você não está vendo aqui um homem de ferro, você não está vendo aqui um Hulk, um Capitão América, alguém indestrutível. Não, você está vendo uma pessoa de carne e ossos como você, que também passou por problemas difíceis e conseguiu superar com a graça de Deus. Por isso eu fiz a pergunta: você já teve ataques de pânico? Eu já. Se você não teve, graças a Deus. Mas quem sabe você está sentindo muito medo nesse tempo que você está vivenciando. E eu quero lhe ajudar. Essa é a proposta dessa noite, lhe ajudar a não ir para esse estágio terrível de pânico, que é diagnosticado mesmo por profissionais. Pessoas que sofrem de síndrome do pânico é terrível. Quando você olha para uma pessoa que está vivenciando esse estado, dá dó. E por 2 vezes eu tive essa experiência horrível na minha vida. Um pouquinho do meu testemunho. A primeira foi durante uma depressão que eu tive alguns anos atrás, e o ataque aconteceu quando eu estava deitado já na cama. Eu estava prestes a dormir, e de repente veio um sentimento esmagador de medo, de morte súbita, e eu me levantei correndo, fui para a minha janela, morava num sobrado nessa época, de frente para a rua, abri aquela janela, coloquei a cabeça para fora, e fiquei procurando ar, tomar ar, pedi socorro para minha esposa e falei para ela: acho que eu estou morrendo. Aquele momento foi terrível, foi difícil demais. A segunda vez foi quando a minha depressão já havia aumentado, poucos meses depois dessa experiência, desse primeiro ataque, e eu já estava sendo acompanhado por um psiquiatra e tomando medicamentos para reverter a depressão. Foi de madrugada. Eu me levantei para levar a minha filha mais velha para um compromisso que ela tinha particular naquela madrugada, e de repente veio de novo. Pum! Exatamente como eu descrevi para vocês, segundo os especialistas apontam. Vem de repente. O medo, ele vem e você não sabe de onde, o porquê. Aquele sentimento terrível, que parece que você vai apagar, que você vai morrer, é algo até difícil de descrever, de tão horroroso que é o momento. E como da primeira vez, o que me ajudou muito, após aqueles minutos de tortura que você tem, porque aquele momento é quase que incontrolável. Aí você fala: mas você não é um cristão? Você não é um pastor? Sim, já era pastor, mas eu sou de carne e ossos como você. E eu tive. E após a tortura daqueles momentos, que é evidente que vai ajudar muito a isso, eu vou te ensinar um pouquinho sobre isso também, é que naquele tempo, naquele momento de dor, de angústia, de tortura na alma, o que mais ajudava ali é eu estar em oração. Senhor, me livra disso. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu sei que eu sou de carne e ossos, eu sei que eu estou num momento difícil da minha vida, eu sei que isso vem porque eu sou humano, não sou melhor do que ninguém, estou aprendendo com isso também, mas me livra disso. Então, a oração era o que me salvava. E eu ali falando com Deus o tempo todo, em oração, buscando, e os pensamentos queriam sair, voltava ali a conexão com Deus, ia passando, ia passando, ia passando, ia passando. E a oração sempre foi a ferramenta que mais me ajudou para eu poder me recompor e tocar a minha vida até ser curado completamente. Hoje estou curado para a glória de Deus.
Mas foi terrível aquele momento, aqueles momentos, melhor, aquele processo foi muito doloroso para mim. E talvez você esteja vivenciando isso. E talvez você está prestes a vivenciar isso, e nessa noite eu quero lhe ajudar, em nome de Jesus, a olhar para a palavra de Deus e aprender a receita para você não deixar o medo te dominar e te levar ao ataque de pânico. Mas o que nos leva a ter pânico? Queridos, somos humanos, de carne e ossos. Somos pessoas que têm sentimentos, têm desejos, têm os seus medos. Então, como seres humanos, vamos falar aqui da parte humana, tá bom? Eu experimentei isso. Além de uma série de fatores que vai variar de pessoa para pessoa, o mais comum que te leva ao pânico é aquele estresse exagerado do dia a dia, que você sempre repete as mesmas situações estressantes, ansiedade, você é muito ansioso, e a depressão também que eu estava vivenciando. Essas situações, o estresse, a ansiedade e a depressão, são as coisas que mais te empurram, por assim dizer, facilmente para esse estágio horrível do pânico na sua vida. No meu caso foi assim, em especial. E o que eu pude descobrir nessa minha luta contra a depressão e o pânico foi que o medo, por isso que eu estou com esse texto do medo aí para lhe ajudar a entender o que é que pode te levar a uma situação de pânico na sua vida. E o que eu entendi, descobri na minha luta contra a depressão e o pânico, foi que o medo de não dar conta das responsabilidades, que naquele contexto, para mim, eram demais, eu não conseguia dar conta de tudo. Problemas surgindo de tudo que era lado. E eu olhava para aquelas situações e eu não conseguia lidar com elas, eu não tinha respostas como ser humano para resolver aquelas situações. Explodia problemas de tudo que era lado. Isso estou dizendo na vivência pastoral, cuidando de uma igreja, num contexto muito difícil. E eu olhava, não vou dar conta disso, não tenho condições de resolver tudo isso, não sei como resolver isso, aquilo, outro. E aí quando você está nessa situação, você fala, e aquele problema que pode surgir lá na frente? Aí a tua mente já começa a ficar a mil. Você começa a pensar assim, puxa, mas se não estou dando conta agora, e se explodir outra situação? E se lá no futuro acontecer isso? Então a tua cabeça fica totalmente desnorteada. E desta forma, eu fui levado à depressão e depois ao pânico. E a grande descoberta que eu tive em oração e vivência, passando por essa situação difícil, quando eu superei esse período escuro e sombrio da minha vida, e agora aqui está o ponto alto que eu quero lhe ajudar nessa noite, grave isso. Não tenha medo dos desafios e das incertezas da vida. Vou colocar para você, gravaia. Não tenha medo dos desafios e das incertezas da vida. Enquanto eu estava ali apavorado com tudo aquilo, com o medo daqueles desafios, daquelas situações, as incertezas que estavam também diante de mim nos próximos meses, daquele trabalho que eu estava envolvido como pastor de uma igreja, foram me levando à depressão e até chegar ao estágio do pânico. Então, após superar tudo isso com tratamento médico, com medicamento, em primeiro lugar, evidentemente, com a ajuda de Deus, da minha esposa, de pastores, de pessoas maravilhosas que Deus colocou para cuidar de mim, tudo isso é importante. Eu quero que você também entenda que Deus vai usar pessoas também para te ajudar, e você precisa estar atento, abrir o seu coração, falar com essas pessoas que estão próximas de você, que são de confiança, que Deus vai levantar para te ajudar. Abre o seu coração também, isso é muito importante. Mas hoje, restaurado, eu consigo entender que o medo foi o meu maior inimigo naquele tempo. Porque eu poderia pegar todos aqueles medos e colocar diante de Deus e falar, Senhor, está aqui. Eu sei que eu não tenho mesmo condição de resolver nada disso. Eu vou deixar diante do Senhor, o Senhor vai resolver. Aconteça o que acontecer, o resultado que der, aleluia, o Senhor está no controle.
É fácil falar agora, né? Hoje eu entendo mais fácil isso. Mas no momento não é nada fácil para quem está enfrentando. E quem sabe você também sabe de tudo isso que eu estou falando, e você está aí, sofrendo, se remoendo com as suas crises. Agora eu quero dizer algo para você que é muito poderoso nessa noite. A partir da minha experiência, se você não enfrentar os seus medos, eles podem te dominá-la e levá-la ao pânico. Sim, o medo de não conseguir avançar e dar conta das nossas responsabilidades no nosso dia a dia, meus queridos, nos levam a sofrer de enfermidades graves como essa que eu mencionei para você, que eu sofri: depressão, pânico e tantas outras que nós poderíamos colocar aqui, que vão nos limitar. Essa é a palavra. Elas vão nos limitar de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é muito sério. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Deus me chamou para cumprir um propósito aqui na terra. Deus chamou a cada um de vocês que estão aí me vendo, me ouvindo agora, para cumprir um propósito claro na face da terra. E às vezes uma situação como essa que eu estou compartilhando aqui, a minha experiência para você, se você não entender, não aprender com essa situação, você pode colocar o propósito que Deus tem para a sua vida à bancarrota. Davi poderia perder tudo aquilo que Deus tinha para ele, reinar em Israel, ter um reinado maravilhoso, se ele também deixasse o medo o pânico tomar conta da vida dele. Mas quando ele estava com medo, ele confiava em Deus, ele usava a inteligência que Deus tinha dado para ele. E às vezes nós não usamos a nossa inteligência, não é verdade? Nós vamos absorvendo tantas mentiras de Satanás. Eu sei que de repente você pode estar passando por uma situação difícil, como eu passei também, naquele momento. E cada um tem um limite. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas, e essa é a minha experiência após a superação. Nós não podemos deixar o medo nos dominar. As incertezas da vida. Muitas pessoas com medo do amanhã. O que eu vou comer amanhã? O que vai ser de mim amanhã? Jesus já nos ensinou: basta cada dia o seu mal. Mas como nós somos frágeis, e eu não quero ser insensível à sua dor, à sua dificuldade, porque eu também já passei por ela. Mas pela graça de Deus nessa noite, eu estou aqui para abençoar você, porque eu entendi que se o medo nos dominar, se nós tivermos medo dos desafios e das incertezas da vida, ele vai nos engolir. E ele vai nos engolir, nos levando ao pânico. Deus chamou você para cumprir um propósito. Ele tem um plano lindo na sua vida. E você não pode permitir, isso mesmo, você não pode permitir que o inimigo da sua alma roube isso de você. Eu quase perdi, mas a graça e a misericórdia de Deus me sustentou. E eu quero que nessa noite você receba essa revelação, para você ser abençoado também em nome de Jesus. É noite de superação com a ajuda de Deus para a sua vida. Olha que texto maravilhoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas trabalham juntas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz o texto sagrado, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De repente você deve estar aí, mas o que é propósito? Propósito é um plano, um projeto, um objetivo, uma finalidade
Deus nos chamou, Deus nos criou para cumprirmos um propósito. Você não é obra do acaso, nem fruto de um acidente de percurso. Quem sabe alguém já disse para você, você nem era para estar nesse mundo. Você nem era para estar aqui vivo. E quem sabe você deixou essas coisas entrar na sua cabeça, isso veio para o seu coração. Quero dizer para você que você nasceu porque Deus tem um propósito na sua vida. Um propósito maravilhoso para ser concretizado, mas você precisa entender isso. Há um plano maravilhoso de Deus para você, para mim. E o que você precisa entender, e o que eu entendi também após esse tempo tão difícil que eu passei, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida e na minha vida, todas as coisas vão cooperar. Todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, para o nosso crescimento. Hoje eu falo dando risada, né? Porque eu passei, superei. Mas quem sabe você esteja aí chorando, porque você está ainda nesse processo de dor, de angústia, sem entender o porquê, e você deve estar perguntando, mas por que eu tenho que passar por isso para crescer? Será que isso está contribuindo para o meu crescimento, para o meu bem? Não consigo entender. No momento eu também não entendia nada. Eu só conseguia fazer perguntas para Deus. Deus, por quê? Deus, para que tudo isso? Deus, não estou entendendo. Deus, não sou seu servo. E a gente começa a fazer um monte de perguntas. Porque a gente não consegue entender o momento difícil. E de repente você pode estar querendo aí fazer a pergunta para mim. Pastor, mas sério? De verdade? Até as coisas ruins, até as coisas negativas vão cooperar para o meu bem, para o meu crescimento? Sim. Principalmente as coisas ruins, principalmente as coisas negativas, principalmente as coisas mais aterrorizantes que você possa estar passando, elas vão cooperar sim para o seu crescimento, para que o propósito de Deus se estabeleça e se cumpra na sua vida. Queridos, após a depressão, o pânico, as traições, as deslealdades e tantas outras coisas ruins, terríveis que eu passei na minha vida pessoal, no meu ministério em específico nesse tempo de trabalho pastoral, me tornaram muito mais forte e experiente hoje. Existem situações que eu não entro por nada mais. Existem lugares que eu não piso nunca mais. Por quê? Porque a experiência amarga, a dor, a dificuldade, o terror daquele momento está claro, curado, graças a Deus. Mas você não esquece nunca. E dessa forma a gente cresce. E dessa forma a gente aprende. Por que Davi passou por tantas e tantas pelejas? No contexto que eu estou trazendo para você do Salmo 56, ele já estava sendo ameaçado de morte 2 vezes. Na verdade, pessoas estavam, 2 reis, querendo matá-lo. Uma pancada só. O cara sai da cidade dele, o rei dele, Saul, que ele vence a batalha contra Golias, fortalecendo o reinado do rei dele, Saul. Quer matá-lo, fica com inveja. Louco. Saiba de uma coisa, todas as vezes que você começar a crescer e avançar, o inimigo vai se levantar. E às vezes o inimigo não vai vir de chifre, não vai vir com tridente, não. Vai vir de pessoas de carne e ossos mesmo, que estão ao seu lado. Pessoas que você nunca imaginou que iriam trair você, vão te trair. Mas saiba de uma coisa, o Deus vivo, todo-poderoso, vai permitir, até pode permitir, mas Ele está fazendo isso para forjar o seu caráter, para fortalecer você e para te levar o melhor, para níveis mais altos. Aleluia. Aconteceu com Davi, acontece conosco, que servimos ao Senhor. Deus é fiel e nos ajudará a passar por esses processos. Tudo que eu passei
tem me tornado muito mais forte hoje. Já não amarelo tão mais facilmente como amarelava antes para algumas situações. Só que isso é processo. Isso é tempo. E nós precisamos entender que o tempo de Deus para cada um de nós é diferente. Mas se você aprender nessa noite que Deus tem um propósito claro para a sua vida e que todas essas coisas que você está passando, boas ou ruins, estão cooperando para o seu bem, você vai passar mais tranquilo. Vai chorar? Vai. Vai sentir dor? Vai. Mas você nunca pode perder o foco. Deus está planejando algo muito melhor para mim lá na frente, porque eu amo ao Senhor. Eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, e o texto sagrado afirma claramente que tudo coopera para o meu bem, para o propósito que Ele tem na minha vida. Então eu vou perseverar, eu vou continuar, e eu vou ver os milagres de Deus acontecendo na minha vida, na minha casa, nas minhas finanças, na minha saúde física e espiritual. Eu vou ver a mão do Senhor tocando cada área da minha vida. Sim, você verá em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida esse milagre nessa noite. Receba. Eu passei por isso. É gostoso? Não. Nenhum processo doloroso é gostoso. Mas depois que nós superamos esse momento de dor, de angústia, a gente consegue ser mais humilde, mais solidário. A gente consegue ter mais empatia, se colocar mais no lugar das outras pessoas que estão passando por dificuldade. E é isso que Deus faz com a gente. Lembra do texto sagrado? Do vaso nas mãos do oleiro? Deus faz como Ele quer, irmão. E quando Ele olha e vê que ficou ruim, Ele amassa e faz de novo. É doloroso, mas quando está pronto, bonito, nós vamos exaltar o nome de Deus através das nossas vidas. Aleluia! Agora preste atenção numa coisa. Você precisa realmente nesta noite, em nome de Jesus, vencer o medo, porque o medo destrói qualquer propósito. Deus tem um plano lindo na sua vida, mas se você ficar o tempo todo temeroso, Deus está falando para você: sai dessa caixinha, caminha, siga em frente, faça isso, faça aquilo, eu estou com você, você vai conquistar, vai dar certo, e você fica o tempo todo ali, travado, com medo. O seu medo pode destruir o propósito, o plano que Deus tem para você. Não que Deus não possa fazer tudo, Ele pode e faz quando Ele quer e da forma que Ele quer. Mas nós entendemos, estudando a palavra de Deus, que eu e você precisamos nos posicionar também. A nossa parte é importante no processo. Eu não sei você, mas acompanhando muitas pessoas, eu tenho percebido claramente que muitas pessoas hoje estão sofrendo amargamente. Sabe por quê? Por estarem vivendo fora do propósito de Deus. Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida. É um propósito, uma finalidade, um objetivo para nós. E quando a gente sai desse propósito, desse plano que Deus tem para nós, nós sofremos. Sofremos amargamente. Porque Deus é mau? Não. Porque Deus tem um propósito para nós, claro, definido. E se nós sairmos fora desse propósito, nós vamos sofrer as consequências. Mas não é porque Deus quer nos castigar. Tem esse lado da moeda também. É porque nós estamos fora do plano de Deus. Quem sabe você esteja sofrendo, não porque você estava fazendo a vontade de Deus, como eu estava fazendo lá, liderando uma outra igreja, e achava que estava fazendo tudo certo, que aquilo era a maneira de agir, de reagir àquelas situações. E eu estava cumprindo a vontade de Deus, estava liderando uma igreja.
Mas quem sabe você está sofrendo por estar fora do plano de Deus, do propósito de Deus. E se você é inteligente e sabe que você está fora do propósito, do plano de Deus, e por isso você está sofrendo, então peça perdão e volte nesta noite para o centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar do mundo, e é ali que as coisas acontecem. Muitas pessoas sofrem hoje por não entender isso. Mas quando você descobre o seu propósito, quando você entende que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, não há o que temer. Fica mais fácil. Mesmo você estando sofrendo, se você está no propósito de Deus, saiba de uma coisa: Deus vai tomar você pela sua mão e não vai deixar que você seja destruído. Quando você entende que você está vivendo o propósito de Deus, aconteça o que acontecer, você vai seguir em frente, porque Deus vai lhe ajudar a vencer. O próprio Deus, a gente vê isso na palavra, nos orienta sobre isso. Quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, Ele vai nos guiar, Ele vai nos levar, Ele vai pegar na nossa mão e vai nos levar por um caminho de graça, de amor, vai nos conduzir até o nosso destino. E quando chegarmos lá, nós vamos glorificar a Deus e dizer: Senhor, é verdade, todas as coisas contribuíram para o meu bem. Senhor, se eu não tivesse passado por aquilo, como é que eu iria entender isso agora? Olha esse desafio que está diante de mim, eu não saberia resolver se eu não tivesse enfrentado lá atrás. Já enfrentei situações como essa, obrigado, Senhor. Hoje eu tenho estrutura emocional, espiritual, física para resolver essa situação. Por isso Deus permite muitas das vezes situações complicadas. Quando nós entendemos que o próprio Deus vai nos guiar ao nosso destino final, através de um caminho de graça, de amor, nós vamos conseguir caminhar no propósito dEle, entendendo que Ele está cuidando de cada um de nós. E viver debaixo do amor de Deus, queridos, é maravilhoso demais. Porque quando nós vivemos debaixo do amor de Deus, da proteção de Deus, não há o que temer. O Senhor estará conosco. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus. No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. O amor verdadeiro de Deus nos conduz. O amor do Senhor nas nossas vidas tira, em outra tradução, lança fora todo medo. Foi assim que Davi venceu. Não é que você não vai ter mais medo e eu não vou ter mais medo. Davi também tinha os seus. Mas esse medo não vai nos paralisar, não vai nos levar ao ataque de pânico, que é esse lugar onde a gente não consegue pensar mais nada. E aí vai precisar de medicamentos, vai precisar de tantas outras coisas para se recompor, até você entrar no ar de novo. E nós perdemos a bênção de Deus para as nossas vidas naquele momento. Por isso, decida abandonar o medo hoje. Cancelar o medo é uma questão de sobrevivência, sabia? Alguém já disse muito sabiamente: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Isso é muito verdadeiro. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Como assim?
quanto mais você se aproximar de Deus, aleluia, através da sua palavra que é a verdade, como estamos estudando nesta noite. Eu sei que esta palavra está trazendo vida para o seu coração, em especial você que está passando por situações parecidas como eu passei, porque a palavra de Deus é vida, é poder, ela nos encoraja. Então você tem que alimentar a sua fé através da palavra, porque é a palavra que nos faz crescer. Agora, se você ficar alimentando os seus medos todos os dias, morreu mais 1.000 pessoas de coronavírus no Brasil, morreu mais 10.000 no mundo, e as empresas estão todas quebrando, e a gente começa a se alimentar só disso, o que vai acontecer? Nós vamos entrar em pânico. Não tenta saída, o mundo vai entrar em pânico. O momento está difícil? Está para todos nós. Mas nós precisamos alimentar a nossa fé, para que os nossos medos morram de fome em nome de Jesus. Porque vai passar. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar um dia. E nós precisamos estar prontos para avançarmos e continuarmos conquistando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Alimente a sua fé. E eu quero desafiar você a alimentar a sua fé diariamente, através da palavra de Deus. Olha que texto precioso. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, ou a palavra. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo, aleluia. É desta forma que eu e você alimentamos a nossa fé, ouvindo a mensagem, a palavra. Jesus é a própria palavra de Deus, e nós precisamos o tempo todo estar ouvindo a voz do Senhor. Queridos, ler, ouvir, estudar a palavra de Deus diariamente vai nos livrar dos medos. Porque quando a gente pega um salmo desse, como Davi escreveu, Salmo 56, e você começa a ver a experiência dele ali, de um homem de carne e ossos, como nós, vencendo aquele momento difícil da vida dele, 2 reis querendo matá-lo e mais exércitos gigantescos, e ele tendo que se superar o tempo todo, nos dando a receita, confiando em Deus. A gente aprende. A palavra vai tirando aquelas coisas que o inimigo vai colocando na nossa mente todos os dias. Você não vai conseguir, você não vai superar, não vai dar certo esse negócio, seu casamento vai estar errado, seus filhos vão para as drogas, e essas bobagens elas vão entrando na mente da gente. Por isso, decida nessa noite, em nome de Jesus, alimentar a sua fé diariamente, ouvindo a palavra de Deus e aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora eu vou falar algo que pode te chocar nesse tempo de quarentena, de isolamento. E se te chocar, que bom, porque essa é a ideia mesmo. Se você não ouvir a palavra de Deus diariamente, alimentar a sua fé e trocar a palavra de Deus para ficar vagando na internet 2, 3, 4, 5 horas, sem destino. Tem gente que entra na internet e fica rolando, o Facebook 2, 3 horas. Não tem nada que presta ali e fica só vendo. Depois termina, dei uma risada de uma piadinha, vi a fofoca do outro, via o que o cara estava comendo lá não sei aonde. O que acrescentou para a sua vida isso? Nada. De repente, Netflix, pega aquelas séries gigantescas e o dia inteiro vendo Netflix. Aí no final, não acrescentou nada da sua vida intelectual, a sua vida espiritual muito menos, quem sabe você viu uma série não recomendada para você, que só estimulou você a pensar bobagens, e aí você quer vencer, você quer vitória, você quer romper os seus medos, você quer conquistar aquilo que Deus tem para você. Esqueça. Pastor, você é contra as redes sociais, Netflix? Claro que não. Agora eu sou contra
se o conteúdo que você está consumindo nesses meios não acrescenta em nada na sua vida, não te abençoa em nada, nem intelectualmente, nem espiritualmente, aí eu sou contra, porque daí você vai viver nesse mesmo marasmo, nessa mesma situação. Olha a receita. A fé vem por ouvir a palavra, a mensagem de Deus, aleluia, a pregação a respeito de Cristo. Leia os evangelhos. Quer emoção? Mateus, Marcos, Lucas, João. Ali tem uma série boa para você ler, para você entrar no texto, viajar. Jesus expulsando os demônios, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Isso vai alimentar a sua fé. Isso vai fazer com que você jogue os seus medos para longe de você. Não tem outra receita. Esse é o caminho. Essa é a única forma de rompermos com os nossos medos, para que o pânico não nos domine. Mas essa decisão ela é pessoal. Se você decidir viver com medo, ele te manterá numa prisão. Isso é muito forte, que eu vou falar para você agora. Se você decidir viver com medo, ele te manterá numa prisão, mesmo você tendo a chave da cela na sua mão para você sair de lá livremente. Você está lá com a chave na mão, e isso que eu estou dando para você aqui agora é uma chave. Esse texto aqui é uma chave poderosa. Você tem a chave na mão e você, não, eu vou ficar aqui, tá bom aqui dentro. Eu vou ficar aqui, eu não quero. Tenho medo de sair para fora. Aqui eu estou preso, mas eu estou seguro. Grande engano. Satanás é que diz isso para você. Para você não ver o belo que Deus tem para você fora dessa prisão. Deus tem muito mais para você. Não se contente com as migalhas. Interessante que nós aprendemos também com Davi, quando ele se torna um grande general, ele vence Golias, um menino que estava no anonimato, Deus escolhe ele, e ele se contenta também em ser um general. Já está bom, sou um general. Ei, Deus tinha para ele o trono de Israel, e às vezes nós nos acomodamos, está bom assim, vou ficar assim, já está ótimo. Não, Deus tem muito mais para a sua vida. E quem sabe você está com medo de sair da sua zona de conforto, pensando que se você avançar vai dar tudo errado. É tempo de avançar, tempo de crise, é tempo de buscar a direção de Deus, de se reinventar, de falar: Senhor, o que eu faço aqui agora? Me dá direção, seja ousado. Tempo de crises, tempo também de muitas oportunidades. Mas o medo não pode nos dominar. O sentimento de medo, queridos, é tão desgraçado que ele rouba a nossa fé e manipula as nossas decisões. O medo é esse sentimento que rouba a nossa fé e manipula as nossas decisões. Nós ficamos controlados por ele. O sábio Jó já nos ensinou sobre isso. Jó 3,25, olha que texto precioso, que conselho, que alerta o melhor para nós. Ele disse: aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Olha aí, sabedoria milenar. Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, sabia disso? A sabedoria de um homem que viveu, experimentou na pele também tantas dores. Estude a história de Jó para você ver que ele passou. Aí você vai falar: a minha história não é nem 1% e eu já estou querendo desistir. Jó, o mais rico da sua época, filhos lindos, família preciosa,
tinha tudo, era considerado como um sábio da sua época. Tudo que ele tinha estava nas suas mãos. E se você não conhece a história de Jó, eu vou sintetizar para você rapidamente. Em determinado momento ele perde tudo. E ainda o seu corpo fica podre. Totalmente podre. Aí a mulher dele vai olhar para ele e vai dizer assim: você ainda mantém a sua integridade? Olha o segredo aqui de você romper. Jó se manteve íntegro, correto na presença de Deus. E a mulher fala assim: você consegue ainda ser íntegro, Jó? Se manter fiel a esse Deus nesse estado de miséria? Nós perdemos tudo, os filhos, as riquezas, e você agora está podre, ainda se mantém íntegro a esse Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morre infeliz. Infeliz é o acréscimo aqui, mas eu acho que ela diz coisa até muito pior, né? Naquela época para ele. Mas ele dá uma resposta tremenda que serve para mim e para você nessa noite, para nos mantermos fiéis a Deus, confiando em Deus. Ele diz: recebemos o bem de Deus. Não estava bom? E agora também não podemos receber o mal? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele confiava em Deus em todos os momentos. E ele vai dizer aqui, nesse texto precioso para nós, que ele temia aquilo também. Temia passar por uma situação como aquela. E o que ele mais temia aconteceu com ele. Só que ele se manteve íntegro, fiel na presença do Senhor. Sabe de uma coisa? Aquilo que eu mais temo, aquilo que mais me atormenta é aquilo que pode acontecer comigo e me alcançar no processo da minha vida. E daí? Jó temia. Ele tinha medo também, era um ser humano. Ninguém é super-homem na Bíblia, já percebeu? A Bíblia relata tudo. As proezas e os fracassos também dos seus personagens. Mas estudando a história de Jó, ele temia, ele tinha medo disso, aconteceu, mas ele estava preparado. E depois, Deus restaura a vida dele, dando tudo em dobro. Porque Deus é fiel, aleluia. Eu quero desafiar você, terminando essa mensagem nessa noite, a fazer uma lista dos seus medos. Sim, faça uma lista dos seus medos. Pegue os seus medos, liste eles, coloque todos eles na presença de Deus nessa noite. Na verdade, quero desafiar você a entregar eles. Entrega antes que esses medos te dominem e te levem ao pânico. Você não precisa passar por aquilo que eu passei. O mais sábio é aprendermos com os erros dos outros. Mas nós somos cabeças duras. A gente sempre prefere passar pelo problema para aprender. Mas não precisa ser assim. Se você entende que você está quase entrando numa situação de pânico, algo clínico mesmo, é tempo de você entender que é porque você está com muitos medos na sua vida e que esses medos precisam ser colocados diante do Senhor. Aplicando as verdades que eu te ensinei nessa noite através da palavra de Deus. Deixando a palavra de Deus dirigir a sua vida diariamente, porque a fé, ela vem por ouvir a mensagem, estudar a palavra de Deus. E não ficar perdendo tempo com outras coisas, achando que isso vai resolver o seu problema, que não vai. Invista o seu tempo naquilo que pode trazer resultado de verdade, duradouro. Pastor, mas como é que eu faço isso? Eu estou numa situação tão difícil que eu não consigo nem refletir. Eu sei o que você está passando. Já passei por essa situação. A palavra de Deus é o norte, é o guia, é a direção, e ela nos dá a direção. Por isso que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E olha esse texto para lhe ajudar. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna
prudentes. Aleluia. Eu quero desafiar você que está sem forças, como eu já estive num momento da minha vida, a clamar ao Senhor, porque o Espírito dele, o Espírito Santo é Deus, ele vai encher você de força, vai renovar sua vida, e você vai sair de uma situação de fracasso, de uma situação de angústia, de dor, para um crente, para uma pessoa poderosa, forte, cheia do amor de Deus, e vai ser uma pessoa prudente, inteligente. De repente você pode falar: pastor, eu conheço esse texto, eu sei que ele é verdade, mas eu não consigo, eu não tenho forças. Eu sei o que você está falando, eu também conheci esse texto, não só esse texto, já tinha lido a Bíblia algumas vezes como pastor, e eu sei que tem momentos que a gente sabe tudo, a gente conhece, mas a gente não tem força. Mas aqui está o segredo: quando você está sem forças, esse é o momento de você clamar para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida, e você diga: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, me ajuda, as minhas forças já foram, já se acabaram, os meus medos já me paralisaram, a minha fé está pequena demais, Senhor, até nem sei se o Senhor tem um plano na minha vida, um propósito. Às vezes a gente não fala assim. Tudo isso é porque o medo faz isso com a gente. Mas o Espírito Santo de Deus está atuando ainda hoje, em pleno século 21, Ele é Deus vivo, e Ele está aí para te abraçar, para aquecer você de novo, para te levantar de novo, e para te abençoar. Lembre-se, o medo destrói qualquer propósito. Quando o Espírito Santo de Deus trouxe essa verdade ao meu coração, eu abandonei o medo e tomei posse dessa palavra que é viva, é a palavra de Deus. Deus me curou por completo, e pela graça e pela misericórdia de Deus, eu posso estar aqui nessa noite, pregando para você sobre esse tema tão delicado, e orar por você, interceder por você. Mas você precisa tomar posse dela, e dizer: Espírito Santo, me ajuda, eu preciso. Quero que você entenda uma coisa nessa noite: não importa qual seja a sua situação. A minha também era terrível, e mesmo sendo pastor, não tem bom, todos somos iguais. Não importa qual seja a sua situação, por mais tenebrosa que seja, tem jeito. O Senhor vai ao seu encontro nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aí disponível. Clame a Ele, busque a Ele, e nós vamos orar juntos por isso. Não existe bagunça que o Espírito Santo não possa consertar. Tenha certeza disso. E quando nós decidimos viver no Espírito, cheios do Espírito, na força do Espírito Santo, nós recebemos o poder que vem dele. O texto é claro: o Espírito nos enche de poder, e nós nos tornamos poderosos, sim. Tem pessoas que têm medo de dizer isso, né? Eu não sou poderoso, poderoso é Deus. Pois é, mas a palavra de Deus nos afirma que quando nós temos o Espírito Santo, nós somos poderosos também. Deus nos dá poder para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer todas as questões que nos aprisionam. Paulo está dizendo isso a Timóteo, 2 Timóteo, segunda carta que ele escreveu a um jovem pastor, que estava também começando o seu ministério com medo de tantas coisas. Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo, e fala: Timóteo, o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, tenha coragem, avança no teu ministério, conquista, prega a palavra, você tem o poder de Deus na sua vida. O Espírito te enche de poder, Timóteo, de amor, e te torna inteligente, sábio, prudente.
Quem sabe eu estou falando para alguns obreiros que estão passando por situações de depressão, como eu já passei e falei aqui, sem nenhum medo, porque isso serve para glorificar a Deus hoje. A honra é dele, a glória é dele, um Deus que restaura, um Deus que nos dá condições de superar os nossos limites. Tem jeito. Quem sabe você, um pastor de uma igreja, também está sofrendo tanto nesse tempo de pandemia, apavorado. Quem sabe você não estava pronto para esse momento, mas sabe que o Deus vivo, Todo-Poderoso, que você serviu durante todo esse tempo que estava normal, é o mesmo hoje, e pode revelar o braço dele na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua igreja, com o mesmo poder e autoridade, como revelou antes, quando estava tudo muito bem. Pode muito mais agora, para provar que a especialidade dele é o impossível. Jesus também disse algo muito parecido com relação a isso que Timóteo disse, e eu gostaria que você também soubesse disso. Quando o irmão Lucas, o médico amado, está escrevendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, ele vai registrar as seguintes palavras de Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí de repente você pode falar, mas isso aí era para pregar, né? O pessoal da época lá, os obreiros, fazer a obra. Isso é mais profundo que você possa imaginar. Quando Jesus está falando, mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, ele está dizendo que o poder do Espírito Santo nas nossas vidas é tão maravilhoso, é tão tremendo, é um poder tão grande que você é capaz de dar a vida por amor ao Senhor. Você vai estar tão firme no seu propósito que você é capaz de morrer. A palavra testemunhas aqui que aparece é a palavra mártires do grego, que significa aquele que morre por algo, que testemunha com a própria vida, que está disposto a morrer pela causa. Isso é muito poderoso. Então, quando você tem o Espírito Santo na sua vida, irmão, e você busca se fortalecer no Senhor todos os dias, aconteça o que acontecer, o Senhor estará contigo e você vencerá. Superar o medo será vital para o pânico não te dominar. E só assim você cumprirá o seu propósito, o propósito que Deus tem para você. Você está perdido? Você está sem direção nessa noite? Você não sabe qual é o plano que Deus tem para a sua vida, o propósito que Deus tem para você? Eu quero que você nessa noite agora, em nome de Jesus, tenha coragem de dizer, eu estou sim, perdido, sem direção, nem sei mais se Deus tem alguma coisa na minha vida. Então eu quero desafiar você a orar comigo agora. Enquanto a banda vai chegando aqui, eu quero que você, aí na sua casa, onde você estiver, você se coloque na presença de Deus. Quem sabe você está no seu carro, você parou e está vendo essa transmissão, você está em algum lugar, e o Espírito Santo de Deus está falando com você. É tempo de você pedir que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a sua vida. Quem sabe você, como um bom cristão, tem o Espírito Santo, mas você não tem se alimentado das coisas de Deus nesse tempo. Hoje eu estava falando com um amigo, um servo de Deus, e ele disse, pastor, não está fácil esse tempo. Um servo de Deus, como você. A gente se esfria, né? Tá sem congregar presencialmente, mas como a gente fica frio, a gente vai se distanciando, e de repente é isso. Você tem o Espírito Santo, mas ele está aí, uma chaminha quase que apagando. E a palavra do Senhor nos ensina a nos enchermos do Espírito Santo de Deus.
Isso através da nossa busca diária. E quem sabe você por isso está tão perdido hoje. Deus não quer que os seus medos se tornem pânico. A palavra foi pregada. Eu quero lhe ajudar agora, em nome de Jesus. Quero orar com você. Quero orar por você. Quero abençoar a sua vida nessa noite. Dizer para você que Deus continua sim, tendo um plano maravilhoso para você. Um propósito maravilhoso para a sua vida. Mas você precisa entender. Se você está fora do propósito, entre. Se você está sofrendo, porque também esse é o propósito, glorifique a Deus. Mas não deixe que os seus medos te dominem. Não desista. O Senhor é contigo. Ele quer lhe ajudar. Feche seus olhos. Onde você está? Eu quero orar por você agora. Quero te abençoar em nome de Jesus. Pai amado, estou agora orando com muitas pessoas que estão passando por tantas dificuldades, tantos medos, tantas crises. Alguns, quem sabe, já estão vivenciando o pânico. Pai, eu clamo agora para que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre essas pessoas. E que o Teu Espírito Santo agora possa enchê-las, o Teu poder, Pai. Tornando-as poderosas, operantes no seu dia a dia. Que o Teu amor seja derramado. Que a prudência, que a Tua inteligência, a Tua sabedoria venha sobre esses amados irmãos e irmãs. Que eles possam receber agora do Senhor, Pai, libertação, cura, restauração, transformação. Eu as abençoo e declaro a bênção do Senhor sobre a vida delas. E o Teu bom e perfeito plano se cumprindo. Ajuda esses meus amados a entenderem, Pai, o processo que eles estão vivenciando. Aleluia. E que o Senhor possa estar agora se revelando claramente a essas pessoas. Pessoas que estão, Senhor, nesse tempo angustiadas, amarguradas, porque estão, Senhor, longe de Ti. Pai, se tem alguém nessa noite entregando a sua vida ao Senhor, recebe agora. Você que está na sua casa agora, entregando a sua vida para Jesus. Você quer ser um crente em Jesus, um evangélico fervoroso, ser membro de uma igreja evangélica. Quero desafiar você a fazer essa oração comigo agora. Aí na sua casa. Que você possa ter esse tempo com Deus, de entregar a sua vida para Jesus, porque Jesus pode dar sentido à sua vida. Quer saber, você está vivendo com tantos medos e já em pânico, porque a tua alma está angustiada, aflita. Você está precisando de uma direção, Jesus te dá a direção. Se você quer, agora eu vou orar por você. Aí na sua casa você pode abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, venha na minha vida, muda a minha história. Fale com Ele agora aí, do seu jeito, da maneira mais simples que você puder. Ele entende. Senhor, aceita essa pessoa agora, que está se entregando ao Senhor. Que ela possa permanecer na Tua vontade, nos Teus caminhos até a Tua volta. Aleluia.